aquíferos, certo, pessoal? Então, deste modo, por este fato, a gente observa a importância da preservação dessas águas. Ele representa 1/3 da água do planeta. Então, imagine se uma água contaminada, ou seja, essa água que tem contato com resíduos urbanos, contato com alguns tipos de agrotóxicos, ou águas que têm má destinação de esgoto, entre em contato com essas águas doces, que são muito, equivale a 162.520 km² de água. De que forma isso vai influenciar o nosso planeta? Então, atualmente, principalmente, na verdade, o Estado do Amazonas já faz a utilização dessa água, e isso é um fator de grande importância e de grande preocupação, pelo simples fato de que essa água sendo contaminada vai influenciar diretamente não só a Amazônia, mas todo o Brasil. E, segundo algumas pesquisas, nós podemos perder o abastecimento, né, de água até 14 mil anos. Então, esse aquífero, ele tem a capacidade de abastecer a população brasileira em 14 mil anos. Então, é muita água, é muita raça de água e a gente não pode desperdiçar. Agora, quando nós falamos da maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, eu vou focar mais na parte do Brasil, então aquela parte de 5 milhões de quilômetros quadrados que eu já falei no início. Então, a floresta amazônica, ela conta com cerca de 2.500 espécies de árvores, tá? Então, isso é 1/3 de toda a madeira que é retirada da natureza e utilizada como matéria-prima, e das 100 mil espécies de plantas que existem no mundo inteiro, a Amazônia ela contém 30 mil dessas espécies de plantas. Além de planta, madeira, ainda nós temos a borracha, que é retirada das seringueiras, e nós temos minério, por conta que a Amazônia é muito rica em minérios. Tanto o minério que ela mais possui é o ouro, mas existem outros tipos de minério lá também. Além desses recursos, nós ainda temos o... a Bacia Hidrográfica Amazônica, lembrei. Nós temos a Bacia Hidrográfica Amazônica, que cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados de água. Mas, Henrique, por que a Amazônia brasileira ela tem 5 milhões de quilômetros quadrados e a Bacia Hidrográfica ela tem 6 milhões de quilômetros quadrados? Porque, gente, a Bacia Hidrográfica ela não pega apenas partes da Amazônia. Então ela pega outras bacias que tem em volta dela e ela pega parte do oceano. Além dessa bacia, nós temos o Rio Amazonas, que por algumas pessoas é considerada o primeiro, não é considerado o maior rio do mundo, e por outras pessoas é considerado o segundo maior rio do mundo. Ela corta o território que ela toca. Eu vou dar uma curiosidade. Nessa pesquisa, quem pesquisou fui eu. Eu estava apresentando hoje de manhã. Mentira! Hoje à tarde ele começou a falar. Mas é claro, tu quer que eu... Exatamente. O consumo é aquilo que a gente precisa, o que a gente necessita. Aí você vai ser entendido. Refrigerante, bala, bolachinha, tudo isso eu preciso? Não. É bom, mas você não precisa disso. Você pode comprar, mas não com tanta frequência ou com tanto volume. Não comprar 5 garrafinhas de coca ou tanto docinho. Ah, então eu tenho que saber comer direitinho também a sustentabilidade. É isso? Isso. Então vamos lá, outra coisa. E eu o não sabia consumidor? eu falar disso tudo hoje. Oi? Tá. Engenheiro tem tudo de papel, certo? Sim. O papel é feito na água. Sim. Então, você acaba com água, a gente vai ficar pobre? Exato. Eu não entendi. Ela falou tão baixinho que eu não entendi, professor. Vou falar o que ela falou. Então, quanto mais a gente utiliza as plantas para fazer papel, menos recursos a gente tem. E quanto menos recursos a gente tiver, menos vão poder produzir. E quanto menos puderem produzir, menos rico ou menos qualidade de vida a gente vai ter. Aí então o dinheiro que a gente tem qualidade de vida, é isso? Sim. Também é muito gosto porque tem dinheiro de viver, legal. Não começa a querer vir. Tu sempre está me provocando. Viu? Tu sempre está me provocando. Eu não estou gostando nada Não precisa brigar. A sustentabilidade econômica vem atingir as empresas e as pessoas, tendo responsabilidade financeira por elas.
Como assim? Comprando e fazendo o que é necessário, não um grande consumo. Não fazer 500 camisetas sendo que só 24 pessoas vão comprar. Entenderam? É isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que os recursos que a gente utiliza impactam muito no nosso planeta Terra. Então, quanto mais se consome, mais estraga com a energia nossa. Exatamente. Mas o planeta Terra não é tão sério, professor? É. E Mas mesmo assim eu tenho que cuidar. Sim. Um pouquinho que a gente cuida bastante. Então, ela é muito diferente. Segue então, vai, professor. Bom, pode passar. Agora, para a gente terminar, uma que o Gil está falando, que é o desperdício de alimento. A sustentabilidade ambiental, alimentar, bom, ela vem falar sobre desperdício de alimento, sobre comer saudavelmente, sobre comer comidas sazonais, que só elas são colhidas na época em que devem, entre outras coisas. Ela é a garantia de que todas as pessoas podem comer e vão comer. Ah, entendi. Se a gente comer direitinho, a gente vai comer comida boa, né? Isso, Que é mais saudável. isso. Mas, então, o refrigerante, bolachinha e bala não é saudável? Não. Ah, você não escutou o professor falar? Não tu é surdo? Ô, professor, Oi? vem cá, faz favor. Oi. Dá uma olhadinha na orelha do Tuca, sabe por quê? Vou fazer uma fofoquinha aqui. Ele não gosta muito de tomar banho, olha ali, acho que ele tá com a orelha suja. Porque eu não, sempre tem que estar repetindo pra ele, tá com a orelha suja assim, ali ó, tá com a orelha suja. Porque tu não toma banho, para de fazer assim na frente dos outros. Gente, a gente tem que nos cuidar, porque isso também é um ato sustentável. Isso ajuda a gente a ser sustentáveis, a ter uma qualidade de vida, como eu já tenho explicado. Entendi. Então deixa eu quietinho aqui, não fica me provocando. Bom, mas a gente falou tudo isso, todos esses conceitos, a gente tem que entender os malefícios da não sustentabilidade, de não ser sustentável, de não ajudar à natureza. Mas o que acontece? Bom, com isso, se a gente não se preocupar com a sustentabilidade, ela pode acontecer com que o nosso planeta se encontra. Aumentem e expandam a restinga, porque a gente necessita dela, agora que o nível da água está subindo e não tem para onde fugir, a gente vai ter que sair do litoral. Porém, a restinga ela pode contribuir. Inclusive, estão vendo essas florzinhas ali na restinga? Antes ela crescia apenas na rua da minha casa. Agora ela está crescendo em outros pontos da restinga. E isso é muito bonito, não existe planta feia. E a restinga, ela ajuda, ela é totalmente beneficiária, a gente precisa dela. A gente sabe que a nossa cidade, ela ganha muito em cima da pesca, por ser uma cidade pesqueira, né? Na verdade, se tem muito dessa fama. Então a gente sabe que as espécies marinhas são altamente ameaçadas por isso, e não só por isso, também por toda a poluição que a gente acaba jogando no mar e prejudicando ela. Só que a gente não percebe que toda essa extração em excesso pode acabar resultando em consequências pra gente, vai acabar resultando em consequências pra gente. Todos esses distúrbios ambientais e climáticos que a gente vem sofrendo durante esse ano são consequências de tudo que a gente está fazendo com isso. Então, o que a gente poderia propor para proteger essas espécies? O equilíbrio. A gente precisa entender que tudo tem um limite. O nosso planeta tem um limite. Se a gente só extrair, a gente vai acabar com tudo. A gente não vai ter mais não vai sobrar mais nada pra gente. E isso é uma grande preocupação. E a gente precisa se preocupar com isso. Uma grande solução é a pesca sustentável. A pesca sustentável é quando a gente aceita e a gente é obrigatório respeitar o limite. Ou seja, a gente não pode extrair muito do mar. A gente não pode ir em excesso. Porque em algum momento vai acabar e os danos só vão vir cada vez maiores pra gente. Esses são alguns programas ambientais que a nossa cidade se preocupa em propor para cuidar disso. O programa Navega Lixo Zero, Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, Programa da Restinga Preservada, Nossa Alma Protegida, Programa de Balneabilidade e Bandeira Azul. Um programa ambiental que o nosso amigo presenciou foi o Limpando o Mundo, que aconteceu esses dias, não foi? Aconteceu mês passado. A gente sabe que esses programas ambientais, eles são
mais simbólicos. Por exemplo, o Limpa no Mundo. Ele foi um evento simbólico da gente ter ido catar o lixo lá na praia. A gente não deveria ter a necessidade de catar o lixo, a gente deveria ter a conscientização, a ciência de reciclar o que nós compramos e não jogar no meio ambiente, e sim tratar de forma correta. E esses programas, eles não são muito grandes de verdade, tipo, por mais que eles tenham nomes tipo, navega lixo zero, uma coisa que acontece de uma forma muito lenta. O que deveria acontecer é pensarem mais na produção desses resíduos e tentar dar uma controlada e existirem mais pontos de coleta sustentável na nossa cidade. Bom, então já falou sobre programas ambientais, etc. Agora eu vou falar um pouco do uso racional dos recursos naturais. Os recursos naturais é aquilo que o planeta Terra nos traz, porém não é nosso, do planeta. E se a gente começar a extrair com excesso, com abundância, daqui a pouco não tem mais. Porque, como a Alessia disse, não é para sempre. Aquilo lá um dia pode acabar. Talvez acabe. Então aqui eu trouxe algumas ideias conscientes que vocês podem adquirir no dia a dia que pode melhorar o nosso meio ambiente, a nossa cidade também. Que é como reduzir o uso do papel, que a gente acaba, muito importante. Como também economizar energia, que é um costume muito básico, que é algo muito básico que a gente poderia adquirir no nosso dia a dia, que é simplesmente sair de um ambiente, ou apagar a luz, ou abrir a geladeira, que a gente fica muito tempo com a geladeira com a porta aberta. Também tem questão de a torneira elétrica, que também agora é muito famosa, que a gente também poderia reduzir o uso da água, economizar para não gastar tanto o consumo da energia. Entre outros, também temos a economizar na conta da água, justamente, que é os banhos prolongados, que é o uso excessivo da água no lavar a louça, o uso excessivo em questão de limpar o carro, de limpar a casa, que às vezes a gente acaba regando também as plantas com mangueira. O recomendado é usar um regador, ou talvez um balde ou um pote, mas não a mangueira, porque a mangueira acaba trazendo algo muito. Desculpa, seu Rogério. Posso abrir? Não, de boa.
sala gelada. Sai da frente. Ô galera, nessa sala é o seguinte, tem um café pra vocês tomar e tem uma letrazinha pra pegar no final. Mas não agora, Thales. A apresentação nem começou, tá? Durante a apresentação vocês podem negociar, tomar um café e no final vocês vão receber a letrazinha que a sala fez. Então, a apresentação de vocês. Café com leite ou café com leite? Café puro. O sorriso batido das orelhas, ele é o primeiro a fazer o Belo Sábio e a dar a resposta. E ele chegou, o Belo Sábio perguntou: o que tu tem na mão? O Belo Sábio, olha, garoto, o que passa? E a pergunta que ia ser fatal. Mas, Belo Sábio, grande sábio, esse pássaro que está na minha mão, está vivo ou está morto? Está vivo ou está morto? O Belo Sábio, responde mim. Ele respondeu: o que você tem na sua mão depende somente de você. Então, deixa eu explicar para vocês. Cada conhecimento que vocês fizerem todos os dias, separando o lixo, não deixa eu falar. Vai gravar fechado? Deixa um pouquinho aí. Professor Bomote é o melhor professor dessa escola. Muito obrigado. Os monitores, os alunos monitores, né, que vão receber depois as pulseiras referentes às cores de vocês, tá? Não se preocupem. Monitores da parte da manhã que ainda não receberam os crachás, por favor, podem procurar. Posso ajudar uma turma Paulo com o trabalho deles, eu só tenho mais só um negócio. Júlia Baltazar, pode vir aqui, por favor. Segundo ano com EPT. Segundo. Aqui, ó, o Amauri. Que eu acabei de falar. Isso. Alunos do primeiro ano 3 é a equipe laranja, tá? Grupo laranja. Isso. Não esqueça de sair do auditório com uma ficha de relatório e com a pulseira no braço. Gente, quem tá me mandando mensagem, eu não vou conseguir responder agora, tá? Tem um monte de gente mandando. E agora, pessoal, pra onde que eu vou? O que eu faço? Esperem, calma. Ela veio do general Augusto Heleno. Augusto Heleno, que ele era o ministro do GSI do governo Bolsonaro. O que ele vai falar? Por que eu trouxe ele? Hoje ele é uma das figuras mais presentes falando da Amazônia, por conta que ele era o ex-comandante do Exército Militar. Ele vai ser uma pessoa muito ativa em discursos sobre a Amazônia, sobre a exploração da Amazônia. Agora eu apresentei dois dados para vocês. Gente, o que convém mais a nós? Essa exploração da Amazônia, onde nós vamos explorar os recursos naturais, ou a preservação dela? Gente, não vamos ser hipócritas, porque a exploração da Amazônia gera emprego. A gente vai, então, aprender a preservar aquilo que a gente tem mais de valor, deixando de lado todos aqueles princípios que a gente
alguma coisa, mas que a gente vai estar levando algo a mais para a Amazônia. É interessante que durante a República Velha, a gente tem uma grande produção de latex. Havia um grande interesse na Amazônia por conta do latex. Professor Josué, o aluno Nicolas está te procurando. Professora? Vai lá na sala 5, a Júlia está com as pulseiras, tá? Vai ajudar ela. Tem que colocar da tua turma. Da tua cor. Vai ali com a professora, Gabriel, por favor. A professora, tá? Grupo Roxo, a primeira sala de... O carro elétrico já funcionaria melhor do que na Europa. Os carros a combustão, eles já seriam, por exemplo, o carro a combustão fóssil seria o mais poluente de todos, né? Atualmente o carro elétrico, como nós falamos na questão da Europa, mas o carro a álcool tem uma situação bem interessante porque ele forma meio que um ciclo. Ele faz com que o carro a álcool, ele basicamente ele não emite gases, pois ele gera um ciclo ali. Pois, por exemplo, para fazer o álcool, nós primeiro extraímos o suco da cana. Esse suco da cana, aquele suco da cana, ele é fermentado e de lá é formado álcool. Aí eles extraem esse álcool. Descartáveis. Os utensílios descartáveis têm uma solução muito prática. Não usa utensílio descartável. O utensílio descartável, o que a gente faz? Você vai numa festa, tem um monte de prato descartável, talher descartável, copo descartável. Daí o que você faz? Você pega. Tutorial, tanto para construir prédios ou para expandir seus campos, seus pastos, só que o desmatamento às vezes acaba saindo muito de controle e isso acaba afetando muito, principalmente, a biodiversidade do local. Aqui no Brasil, principalmente, no nosso Brasil, a gente possui muita biodiversidade e por conta do desmatamento muitas espécies acabam entrando em extinção e ameaças de extinção. E também tem o fator dos nativos daqui, os indígenas, que eles moram nesses locais. Quando a gente desmata, a gente está literalmente tirando esses locais deles, os locais que eles moram. Tem outra questão, que é a questão das queimadas, que é uma espécie de técnica de desmatamento, onde você causa um incêndio controlado para remover essas áreas de forma mais eficiente.
Só que essas queimadas, às vezes também, muitas vezes na verdade, acabam saindo do controle e acabam queimando mais do que deveriam. E ao invés de compensar, no caso, o que seria compensar? Já que eu estou tirando uma parte da mata, eu vou colocar uma parte da mata em outro local. Só que muitas vezes isso não é feito. E esse problema é causado muito por conta das queimadas, porque as queimadas elas afetam muito mais do que elas deveriam. Sobre a crise global, os menos envolvidos não, isso é bem notável. Países, o que acontece? Eles não distribuem essa água de maneira igual. Então, regiões onde tem uma população maior acabam recebendo uma quantidade de água menor, fazendo com que eles tenham que economizar extremamente a quantidade de água e às vezes não é o suficiente para a população inteira. Enquanto em lugares onde tem uma população menor, eles colocam uma quantidade de água maior, fazendo com que eles acabam desperdiçando essa água e usando de forma inconsciente, enquanto outros lugares não estão precisando dessa água. Sobre a preservação dos recursos hídricos. Primeiramente, o que são recursos hídricos? São todo aquele tipo de água que a gente pode usar em alguma atividade normalmente econômica e em alguma utilidade. A gente tem 5 recursos hídricos, que são as águas superficiais, as águas subterrâneas, as águas glaciais, fluviais e as águas salgadas. As águas superficiais são aquelas que estão na superfície, lagos, rios, reservatórios. As águas subterrâneas são aquelas que estão no subsolo, que são os chamados aquíferos, que a gente extrai no poço. As águas glaciais são aquelas que estão em geleiras, as águas fluviais são as provenientes da chuva e as águas salgadas são aquelas do mar. Acontece a questão da escassez da água também, da nossa água potável, é por conta da poluição da água. Existem vários fatores que poluem a água. Um deles, o Gabriel já citou, que é o desmatamento. Outro foi citado também na palestra ontem, que é o aquecimento global, que por conta da liberação de gás carbônico, a temperatura aumenta, principalmente a da água também, fazendo com que surja aquele musgo, aquela gosma verde, matando todos os seres ali. Também tem a questão do derramamento do combustível, normalmente feito por navios e barcos, que também prejudicam não só pelo combustível que eles derramam, mas também eles são os maiores causadores do plástico e dos resíduos jogados no mar. Eles são os maiores responsáveis pelo lixo no mar, que são os navios, barcos, petroleiros, pesqueiros. E tem as águas fecais, que foi confirmado que cerca de 80% não passa por uma filtração. Então, elas simplesmente são jogadas nos mares e nos rios e acabam poluindo esses rios. Inundações, ao aumento de temperatura, que a gente pode ter visto que teve alguns dias aí que ficou bem quente, né? E não era nem verão ainda, era considerado inverno ainda. E as poluições, tudo isso é atual. E é preocupante pensar nisso, né? Dando continuação do bloco de poluições no Brasil, vou dar uma fala falando sobre o outro rio, um dos rios principais do Brasil, que é o Rio São Francisco. Ele é um dos rios bem extensos, ele começa em Minas Gerais e acaba no Oceano Atlântico. E o São Francisco, conhecido como Velho Chico, quando eu conheci esse rio, disse que não. Tem algumas áreas que o Rio São Francisco, ele as águas estão limpas, não estão sendo afetadas, mas tem áreas que estão sendo prejudicadas por causa da poluição. E hoje em dia ele está tendo sendo afetado, né? 60 áreas estão sendo poluídas. E essa poluição que está sendo gerada pelos resíduos industriais, ele era um rio muito limpo, vamos dizer, as águas eram limpas, cristalinas, vamos dizer, era muito maravilhoso. A partir lá de 1924 até 1944, rolava competições de natações, navegações, como vocês podem ver na imagem. Mas por conta dessa prática que se tornou comum, que é lá na época de 1930, que teve onde a industrialização brasileira, é onde eles viram que não tinha uma captação de esgoto industrial ou doméstico, e nisso eles viram uma ideia, uma solução em despejar todo esse esgoto industrial doméstico no Rio Tietê. Ou seja, desde 1930 até os dias atuais,
essa prática se tornou um hábito comum no estado de São Paulo. Então, por isso que ele é considerado o mais poluído do Brasil. E agora, como a gente falou sobre inundações, poluições hídricas, poluições atmosféricas, a gente gostaria de passar um vídeo que foram acontecimentos atuais esse ano, né, por conta das mudanças climáticas globais. Começou uma horta da nossa família. A gente está fazendo, a gente está vendendo salsinha, eu faço. A nossa turma inteira pegou e ajudou muito. A gente tem isso. Mas eu tenho aqui mesmo eu tenho totalmente um sistema de irrigação automática criado pelos donos da nossa sala, onde é irrigado automático a partir de margem. Falei que ele dava pra cá, ó? Você não acreditava? Não tem. Sempre eu Não, olha só. É totalmente orgânico e natural. Não possui nenhum tipo de toxina no ambiente dele. É a terra preta. Em cidades grandes, né? Onde geralmente eles estão longe desse meio natural, o que não é uma coisa muito boa, já que ela vai criar uma desconexão com a natureza. Tudo aquilo que você não tem um vínculo, tudo aquilo que você não tem uma conexão, você tende a não cuidar, tende a não se importar. Isso é um problema. E a terceira principal causa é que muitos não sofrem ou percebem diretamente essas consequências. Por exemplo, eu vou na praia e eu não vejo plástico, eu não vejo lixo no rio, no mar enquanto eu me banho. Então as pessoas, elas tendem a pensar que está tudo bem, que a água não está poluída e que só a poluição em algumas regiões. Vou falar um pouco sobre o desmatamento e os seus impactos. Eu sei que esse é um assunto que a gente está um pouco cansado de ouvir, a gente já ouviu sobre isso muitas vezes, só que é sempre muito bom falar sobre ele quando a gente fala desse tipo de assunto, quando se trata de sustentabilidade, para dar aquela famosa contextualização. Primeiramente, o que de fato é o desmatamento? O desmatamento é quando alguma indústria, alguma empresa derruba uma certa área que pertence à floresta. Deixa. Gente, o terceirão ML cada dia. Aí você morre, tá? Aí. Cheirão. Cuidado com o cheiro, tampem os narizes. Vamos na abraçada? Gostei. Tá bom, gente. Vai de Josué. Josué? Pode ir, vai. Ele que quer editar, vou fazer o quê? Sim, é que nem nós, vamos supor, vemos os Estados Unidos. A gente vê como se fosse algo, nossa, é incrível, os Estados Unidos, isso e aquilo. Só que, como o senhor Gabriel tinha falado, nos Estados Unidos eles consomem muito mais lixo do que a gente. Muito mais. A gente consome muito mais lixo do que essa estadunidense. E também a questão de insegurança, porque no Brasil a gente tem os muros da casa, né, por exemplo. Aquilo lá já traz mais segurança. Lá nos Estados Unidos as casas normalmente não tem muros. Mas é porque lá é sim, mas não é por isso mesmo. Bom, uma coisa que a América lembrou que eu queria muito falar com a é que uma pessoa. Uma pessoa bilionária, ela produz muito mais poluição do que qualquer um de nós com os resíduos delas. Por exemplo, as pessoas que têm jatinho particular. Eu vi uma pesquisa que a gente levaria 150 anos para produzir um lixo que uma pessoa rica, bilionária produz em um ano. A gente levaria 150 para produzir o que elas fazem em um ano, com jatinhos particulares, gastos exagerados. Por exemplo, não sei se foi o último desfile da Louis Vuitton,
Mas o designer de moda lá, ele falou que realmente o produto não custa os milhões que custa. Realmente ele fala que é só pra quem pode, é um luxo. E isso não tá certo, porque aquele material custa alguma coisa de verdade e produzir ele em larga escala e vender aquele valor não é certo. E assim a gente percebe que tudo gira em torno do lucro. É que nem a extração, simplesmente elas não pensam naquilo que se vai prejudicar o planeta ou não. Tudo que elas querem é apenas extrair, gerar uma mudança e gerar o lucro delas em torno daquilo, sem pensar que talvez amanhã já não tenha mais na mesma quantidade que elas precisam. É que nem, por exemplo, eu quero citar o exemplo do tijolo sustentável que eu fiz na feira do conhecimento. Eu fiz o tijolo sustentável. A gente usou milho, sabugo de milho, coco, um coquinho que a gente tem nas palmeiras, a gente usou areia, a gente usou argila também. Todos esses produtos são trazidos da natureza. A gente fez, deu certo o tijolo, é algo que eu não achei que ia dar certo, mas deu certo. A gente trouxe isso para o pessoal da escola, porém eu penso assim que se realmente uma empresa fosse insistir em questão do tijolo sustentável, ela ia querer extrair todo o milho, todos esses rendimentos com muita abundância. Realmente, porque o plástico é a facilidade. Ele é muito mais fácil para elas produzirem ele, mas ela não gera uma vida melhor. A gente até ia tentar trazer o tijolo sustentável feito de plástico. Porém, o tijolo sustentável feito de plástico teria que queimar o plástico. E aquilo ia trazer muito... Então ele não é sustentável. É muito tóxico. Então, eu pensei nisso quando eu São diversas opções que a gente tem de substituir coisas que já são produzidas por coisas que poderiam ser produzidas de uma maneira sustentável. Mas, infelizmente, nada disso é colocado em prática. E tem gente que usa desculpa do canudo, que a Maria falou, foi a Lorena que ela falou de manhã. O canudo que tinha o de inox, ele é mais caro. Porém, nem todos os produtos sustentáveis são realmente mais caros. O tijolo, por exemplo, ele é mais barato do que o tijolo comum. O tijolo sustentável, ele vai em torno de 700 a R$1.000 o milheiro. Já o comum, ele vai de 1.200 para mais. Então, se for parar para pensar, vale até um pouco a pena trazer o tijolo sustentável. Porém, tem a questão da mudança que eles querer extrair os recursos da natureza. Até o óleo mesmo que a gente vê. Ano passado, a minha sala, a gente fez sabão com óleo de cozinha que a gente guardava em casa. E isso seria uma boa opção para um descarte de óleo, que é uma coisa que prejudica tanto os nossos mares. E realmente no caso do turismo sustentável, é o que a gente fala. Deveria ser a preocupação da prefeitura em fiscalizar e manter a praia limpa. Tipo, eu já ouvi dizer que ela... São bem afetados, que, por exemplo, a Amazônia, né, os matamentos enfiados na Amazônia, como ela sendo o nosso principal recurso natural, ela também é o nosso principal recurso natural que está sendo afetado pela poluição. E isso é bem triste. Como eu falei, o desmatamento da floresta amazônica, e não somente ela, né, que é o principal que está sendo afetado pela poluição, seja a poluição atmosférica, como também tem outros 2 rios principais do Brasil, que seria o Rio Tietê. Alguém conhece o Rio Tietê? Já visitaram lá o Rio Tietê? Já passaram pela frente? Alguém já visitou? Tá. Pessoas que já foram lá e já passaram pela frente. O que tu viu, que sentiu lá quando passou pela frente do rio? A quantidade de lixo e também o fedor insuportável que ele afetava. Exatamente. Tem um fedor insuportável quando você passa nesse rio. É um cheiro absurdo de tão desagradável. E também outro exemplo de poluição principais no Brasil é o Rio São Francisco, também conhecido como Velho Chico. Alguém conhece? Já conheceu? Quem é mais nordestino já conhece, não só exatamente, mas outra pessoa também conhece ali. Agora entrando assim, focando mais agora no desmatamento, que causa uma poluição atmosférica por conta de incêndios florestais. O desmatamento desenfreado no Brasil é um dos problemas ambientais mais prementes que
que a gente pode ver durante essas décadas, por exemplo, desde 2008, o Amazonas está sendo totalmente afetado por conta de incêndios florestais, exploração madeireira, expansão agrícola, e isso tudo está afetando muito a nossa Amazônia. Isso dando uma redução significativa da cobertura florestal. Como a Ana falou no começo, 60% da Amazônia ainda está, vamos dizer, completa, saudável ainda, e 12% já foi devastado. Isso é triste, né? E pegando agora mais uma notícia triste, que é atual, vamos dizer, né? 2 anos atrás, que foi considerado o maior desmatamento na Amazônia, que foi em 2021, em que o Brasil testemunhou um dos maiores picos de desmatamentos no Brasil, que foi no ano de 2021, de acordo com a INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele viu que teve um aumento alarmante de desmatamento, que causou preocupações bastante ao governo brasileiro e à política ambiental. E a gente pode ver que a Amazônia é afetada desde o ano de 2008 e está sendo afetada até o ano atual, que é 2023. E a gente pode ver que 2021 foi um ano onde teve mais desmatamento, né, que foi de 13.000 a 235 km². E o segundo ano que teve o desmatamento maior foi em 2008, onde teve 12.911 km². É triste saber disso, não concorda? Triste demais. E ver que tudo isso é atual, não é antigo. Mas a gente teve uma notícia histórica, importante, uma notícia boa. Que esse ano teve um acontecimento histórico que teve uma queda de 66% no desmatamento da Amazônia. E foi em julho, né, que é algo que nunca aconteceu, né, pela previsão da INPE, era o que 2023 poderia ultrapassar, 2021 e 2022, né, e era preocupante, eles viram que tava, meu Deus, pode ultrapassar. Mas aí a gente veio com essa notícia maravilhosa e até mesmo dá um alívio, né, saber disso, que teve uma queda de 66% nos desmatamentos. E é muito bom saber disso, que tá conseguindo mudar algo que era já tão contínuo e estava desde 2008. É bom saber que teve essa queda. Agora, continuando aqui para uma poluição a poluição hídrica. Rio Tietê, o rio considerado o mais poluído do Brasil. O Rio Tietê ele atravessa o estado todo de São Paulo. Ele tem uma grande importância na cultura e na economia de São Paulo. Ele tem um processo de formação de 62 municípios ribeirinhos, que são aquelas comunidades que vivem na margem do rio. Ele tem um comprimento de 1.100 km². E os problemas ambientais principal é a poluição do esgoto. Já é problema com o meio ambiente? Isso. Tudo que está acontecendo é por causa de tudo isso. De chuvas muito grandes, de enchentes. Chuva grande? O que é chuva grande? Chuva famosa, muita chuva. Temporal. Temporal? Tudo isso está acontecendo por conta da não sustentabilidade. Isso já é por causa que as pessoas estão consumindo muito? Isso. Então nós temos que começar a pensar que nós estamos consumindo, né? Claro, por isso que nós estamos aqui, para a gente fazer as coisas certinho, senão o planeta, morre e morremos junto com o planeta. Então, E você? O que você ia falar? Não, você vai esquentar? É bom, né? Porque a gente vai estar no ar-condicionado? Não. E as pessoas que não têm ar-condicionado? Ventilador? E as pessoas que não têm ventilador? Aqui, ó. Imaginem que não é só isso que vai acontecer. Também existe as geleiras do Polo Norte, lá em cima, que estão derretendo e estão aumentando o nível do mar. Você sabe que isso pode acontecer? Eu não sei. Você? Eu posso pegar um bronze mais rápido. Eu não precisa ficar muito tempo no sol, professor. Você? Se a terra esquentar, não precisa ficar muito tempo no sol para fazer um bronzeado legal. Exatamente foi o que ele falou. A gente vai ficar debaixo d'água. Como assim? Ué? O nível do mar aumenta. Nós estamos perto de uma praia. Não, meu Deus, pode ficar debaixo da água? Sim.
Por isso que a gente tem que se preocupar com as geleiras. Por conta que tudo que acontece tem a ver com a água, tem a ver com as geleiras, tudo isso. Aí entendi. Entendeu? Mas eu falei tanto mal da não sustentabilidade. É o Ati, o Ati. Precisa, o que a gente necessita. Agora já vai ser entendido. Refrigerante, bala, bolachinha, tudo isso precisa? Não. É bom, mas você não precisa disso. Você pode comprar, mas não com tanta frequência ou com tanto volume. Não comprar 5 garrafinhas de coca, com tanto de bolsilha. Agora eu tenho que saber comer. Comer que tem vinho também, sustentabilidade. Isso. Eu vou falar outra coisa. E eu não sabia se eu ia falar disso tudo. Oi. Sim. Exato. Olá, Gabriel, você assistiu palestras hoje? Qual você assistiu e qual você mais gostou? Olha, eu assisti 3 palestras e a que eu mais gostei foi a que o terceiro ano do ensino médio normal fez, que pra mim me encantou bastante a linha cronológica e como o ser humano entrou em contato com a natureza, assim, a diferença, o impacto que ele teve. Foi da Helena, né? Sim, e deu pra ver o impacto realmente existiu grande depois da Revolução Industrial. Antes disso o impacto era muito menor, mas desde lá eu aprendi que desde a Grécia Antiga já se tinha questionamentos de deveríamos cuidar da natureza em volta da gente, porque devemos cuidar dos animais, proteger eles. Hoje em dia nós também pensamos na gente, então a dinâmica também achei bem legal e bem divertida. Ok, obrigado. Oi, Alexandre, qual palestra você assistiu hoje e qual você mais gostou? Olha, eu assisti a do primeiro 4, primeiro 1 e primeiro 5. E a que eu mais gostei foi a do primeiro 1, que teve até uns bonecos lá, muito divertido. Bem interativo até. E falou muito bem sobre tudo que eles acabaram explicando e eu achei demais. Só isso aí. Oi, Helena, qual palestra você assistiu hoje e qual você mais gostou? Eu assisti a da Maria Luísa, do terceiro MEP, do Nicolas, do segundo EPT, e a do primeiro 5, do Gustavo, do Fabrício e da Thalita. E eu gostei mais, assim, do Nicolas e do primeiro 5. O Nicolas conseguiu prender bastante o pessoal no assunto, ele fez dinâmicas, fez algo bem interativo, assim, e não foi algo que deu um sono, assim, ele realmente prendeu a gente no assunto. E o do 105 o pessoal conseguiu bastante prender também, explicaram bastante sobre o assunto deles, foi realmente algo muito bom. Obrigado. Oi, Luan, qual palestra vocês assistiram hoje e qual vocês mais gostaram? A gente assistiu uma palestra do 202 do primeiro 5. No terceiro ano. E a que a gente mais gostou foi da A escola que eu quero. Tá bom. Oi, Paulo. Qual palestra você assistiu hoje e qual você mais gostou? Eu gostei mais da palestra do Lorax, lá na última sala do corredor. Achei bem interessante a sala. Achei bem também muito informativa a palestra. Tem diversas coisas que a gente não sabia, por exemplo, o microplástico dentro do sangue. Eu achei algo muito interessante saber a preocupação que isso tem que ter na mente do ser humano. A proporção que a nossa poluição está se tornando. Está fazendo mal tanto para os animais, tanto para o planeta e tanto para a gente. É isso. Valeu. Oi, João, qual você assistiu, qual você mais gostou? Bom, a palestra que eu assisti foi a análise crítica sobre o filme do Wall-E.
Eu gostei dela porque ela retrata muito bem o que a gente deve fazer com nossos resíduos do lixo e como reciclá-los de certa forma, de forma adequada. Bem, só isso. Qual a palestra você assistiu hoje? Eu achei a da Maria Luísa, a do Nicolas e do pessoal do 105. Qual você mais E gostou? a que eu mais gostei foi a do Nicolas, porque ele fez o teatro, onde foi algo mais dinâmico, mais divertido, onde todo mundo pôde rir, pôde Interagir. se divertir, interagir bastante. Tá bom, obrigado. Eu que não trabalho agora, eu vou ter que ficar. Oi, Ana. Você assistiu as palestras hoje? Sim. Qual você mais gostou? Qual A você Escola assistiu que Queremos. e qual você mais gostou? A Escola que Queremos achei muito interessante, é um conteúdo bem importante e muito bem explicado. Bem, obrigado. Já vai, chega. Israel, bom dia. Bom dia. Você assistiu uma palestra hoje? Pô, assisti, umas 3 palestras, cara. Qual você mais gostou? Cara, eu gostei muito daquela que falava sobre a escola que a gente quer, cara, porque, pô, é importante e tal, a gente fazer a coleta seletiva por aqui, falar as questões da ONU, que ela quer planejar até 2030 e, pô, trabalhar a mente, né, cara, não pode ficar de mente vazia. Gostou? Gostei, pô, óbvio, cara. O projeto é legal? Pô, legal e interessante, infelizmente não tem verba e tal, mas querendo ou não, é uma ideia legal e interessante pra gente poder discutir entre nós alunos aqui da Adelaide, da comunidade, também, é muito importante. Fechou. Fechou. Tu vai receber a bola pra mim, veio forte, Bom, eu sou a Lavínia do 105 e pra mim a apresentação que foi mais bem clara até agora foi o do segundo EPT, porque o pessoal que estava apresentando, eles falaram com coerência e dominação do conteúdo, que foi a Bia e, se eu não me engano, o Henrique e um outro menino lá. E eles falaram sobre como que a Amazônia ela está sofrendo com essa industrialização que está tendo, com a exploração que tem na Amazônia, o que está acontecendo com os indígenas, com o povo, né, que eles têm que, alguns saem da cidade, sobre como as pessoas querem assim, lucrar em cima da Amazônia, vir outros povos para cá e conseguir pegar as riquezas que a Amazônia tem. Gostou? Gostou. Qual a palestra você assistiu hoje? Gostou? Foi a da sustentabilidade do Brasil, do primeiro 4. Eu gostei muito falando a respeito do desmatamento, da poluição e também dos pontos positivos do Brasil. Foi muito bom? Foi bom. Beleza. E aí, José William, assistiram alguma palestra hoje? Assisti uma palestra, 3 palestras na verdade. Só que a que eu mais gostei até agora foi a do... falar sobre, como é? Lixo orgânico e nuclear, do óleo. Elétrico, que teve até um pedacinho explicando sobre o filme do Oli, foi muito legal, gostei da Teve o trailer imagem. também. A dinâmica delas. É legal. Legal. Olá meninas, assistiram uma palestra hoje? Sim. Sustentabilidade não tem idade. Gostaram? Sim. Muito, foi muito bom. É. O que estão achando das palestras que assistiram? Muito bom. Muito interessante. Valeu a pena? Vale, sim. Aprendi bastante coisa. E o vidro. A gente agora tem mais. Lixo eletrônico. O lixo eletrônico, ele, com o avanço da tecnologia, acabou tendo um aumento muito grande. Teve um aumento na quantidade de lixo eletrônico. Esse lixo, por exemplo, você vai lá e compra um celular. O que você vai fazer com o antigo? As pessoas elas normalmente vão lá e jogam fora, só jogam na lixeira. O certo de você fazer é você procurar uma cooperativa ou lugares que eles recebem apropriadamente o lixo eletrônico e não só jogar ele. E também uma coisa que é muito importante lembrar, se você tem, por exemplo, um celular e quer vender as peças dele,
tomem muito cuidado, porque os aparelhos eletrônicos algumas vezes têm baterias de lítio, que se você mexer com a errada pode causar dano sério. Lixo doméstico. O lixo doméstico ele é todo o lixo produzido dentro da sua casa. Ele pode ser tanto orgânico, como a comida que eu acabei de citar, quanto inorgânico, que é como o papelão que eu citei. O lixo radioativo. O lixo radioativo, a gente tem uma ideia muito simples de que ele é simplesmente o urânio lá usado como... Vocês sabem o que é o consumo? Sim. Sim. Tu. O que é o consumo? É usar. Consumo é do que a pessoa precisa. Não, isso só E o consumismo? Alguém sabe? exagero. Consumir exagero. Heloísa. Consumismo é comprar algo que exagero, que você não precisa usar. Também. Bom, sendo direto, o consumo é quando a gente realmente precisa. Por exemplo, conta de água. De água. Aí, para pagar a conta de água é um ato de consumo. Já o consumismo é o contrário. Quando a gente não precisa e faz mal tanto pra gente quanto ninguém. É exagero. Por exemplo, todo mundo aqui gosta de Coca-Cola? Não. A maioria gosta? Então, vocês já pararam pra pensar no tanto de matéria que é extraída da natureza pra inutilizar a água da Coca-Cola? Porque, você sabe, né, causa outros problemas, tanto com açúcar e plástico na corrente sanguínea, enfim. Esse é um grande problema do consumo. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo dos veganos. Todo mundo sabe, ou não, que a gente faz o consumismo continuar girando. Por exemplo, todo mundo compra Coca-Cola. Por isso que as empresas ainda produzem a Coca-Cola. Agora eu vou dar um exemplo do vegano. As pessoas que são veganas, elas não querem nada de origem animal. Aí, se todo mundo decidir virar vegano, o que vai acontecer com as empresas de carne? Sabe? Fale. Ou elas vão falir, ou elas vão ter que se adaptar à carne de soja, sei lá, carne vegetal. Alguém sabe o que é a obsolescência programada? É quando eles criam uma coisa para ela não durar tanto tempo, tipo celulares que são feitos para durar tipo, até 5 anos, mais ou menos. Exatamente. Por exemplo, esse computador aí, ele pode durar naturalmente uns 10 anos, mas aí é o que? É positivo? Não, dura 5 anos. Com a obsolescência programada, talvez ele dure 2 anos. Vocês. Alguém sabe aqui qual que é o nosso tema principal? Olhando para o cenário, olhando para o chão. Alguém sabe falar qual que é o tema principal? Lixo. É o lixo. A gente vai falar sobre o lixo. Esse é o nosso tema principal. O que é o lixo? Lixo é todo resíduo que, em tese, não é mais utilizável. E por que em tese? A gente pode reciclar. Claro que a gente pode reciclar. E quando que surgiu o lixo? Bom, o lixo surgiu desde o ser humano existir. Quando o ser humano começou a existir, ele já produzia lixo. Ele produzia carcaça de osso, porque ele comia. E até hoje a gente produz muito lixo. Mas hoje são lixos diferentes. Como plástico, lixo nuclear, lixo radioativo. Os problemas com o lixo começaram agora. As mudanças climáticas que está todo mundo, eu suponho que está todo mundo vendo, começou agora? Bom, eu vou citar a Europa. A Europa, em 1347, aconteceu a peste bubônica. E o que é essa peste bubônica? Alguém sabe? Era a peste negra. Era uma doença transmitida pelas pulgas dos ratos. Exatamente. Isso aconteceu porque o lixo estava devastado pela cidade. A Europa toda estava cheia de lixo. E se tinha lixo em todo lugar, existia rato em todo lugar. Se existia rato em todo lugar, existia pulga. E essa pulga, bom, começou a passar essa doença da peste bubônica. Eu citei antes que a gente tem como reciclar o lixo. Mas é todo tipo de lixo que a gente tem como reciclar? Não. Bom,
guardanapo você consegue usar de novo? Não. É com papel higiênico? Então. E o lixo nuclear, o lixo radioativo? O lixo hospitalar? Nenhum desses pode ser reciclado. Bom, eu vou citar aqui brevemente alguns tipos de lixo que eu vou falar depois. O orgânico, o reciclável, o eletrônico, o doméstico e o radioativo. Agora a gente vai fazer uma dinâmica com vocês perguntando que tipo de lixo é esse. Vai aparecer uma imagem e vocês vão ter que dizer que tipo de lixo é. Que tipo de lixo é esse? Que tipo de lixo é esse? Plástico. E esse? Doméstico. Bom, agora o lixo orgânico, ele é todo resíduo que vem de origem biológica. Ou seja, você foi lá, terminou de almoçar e sobrou comida. Muitas vezes as pessoas elas vão lá e jogam essa comida fora. E isso é o lixo orgânico. O lixo reciclável. Você vai lá, compra uma caixa de leite, por exemplo. O que você pode fazer com essa caixa de leite depois que o leite dela acabar? Ixi. Tá meio grosso. Sou bem pô. Tá bom. Céu tá preto. Caralho, cadê o teu irmão? Porra, velho. Caralho. É nada. É só brincadeira. É, só porque ele não aparece no escuro. Lembre-se que tem um negócio. Eu tenho um celular na minha mão, você quer uma O meu é mais pesado. É verdade. Parte da Revolução Industrial, que esse movimento ele ficou mais reconhecido, digamos assim, pela fragilidade ambiental naquela época. Bom, a Revolução Industrial ela teve início na Grã-Bretanha por volta de 1760. Nessa época, uma série de fatores daquela sociedade, como o crescimento da burguesia, o desenvolvimento do urbanismo, fez a produção em massa ganhar força, deixando para trás uma outra produção agrícola manual. Foi a partir daí também que a gente consegue ver as raízes do consumismo, que hoje é um dos principais problemas relacionados ao mundial, sobretudo nos países ricos, até porque quanto mais consumo, mais indústrias, e quanto mais indústrias, mais lucro. O primeiro ponto trazido pela Revolução Industrial foi a relação do homem com a natureza, onde a aceleração ela é valorizada, bem como o homem se sobressair aos ambientes naturais. Em relação aos impactos ambientais, os resultados tanto do desenvolvimento econômico nuclear quanto do consumo já estão previstos em vários estudos realizados ao redor do planeta. A Revolução Industrial ela trouxe a urbanização e consigo trouxe consequências ainda mais graves, como a produção excessiva de resíduos sólidos, a contaminação dos fluxos fluviais com esgotos, como na foto, e de resíduos sólidos também, o desmatamento, a superlotação, vamos dizer assim, das pessoas em relação aos ambientes naturais. E também tem as indústrias contemporâneas, que hoje em dia elas são apontadas como os principais meios de poluentes de gases na atmosfera, contribuindo para o CO2 na atmosfera, que isso se encarrega uma série de problemas, como o aquecimento global. Bom, mas em relação à origem da sustentabilidade, outro, e por conta disso, eu vi na ONU, não lembro do ano, mas a ONU disse que os anos entre 2011 e 2020 foram os mais quentes já registrados. E
cerca de A história do prédio, como surgiu a questão da sustentabilidade, a gente precisa entender agora alguns conceitos que vão ser a base da nossa comunicação. Sustentabilidade e capitalismo. Capitalismo ele é um sistema que nós vivemos hoje em dia. É um sistema econômico social que tem como base o livre mercado, a propriedade privada dos meios de produção e o lucro, que é busca o lucro através desse meio de produção, pode ser lojas, indústrias, mercados. Nós temos também a sustentabilidade. De forma resumida, a sustentabilidade ela vai seguir o princípio de que toda a atividade humana que estiver envolvendo o meio ambiente, essa atividade ela precisa ocorrer de uma forma que não prejudique o meio ambiente, não prejudique a natureza. Então, esse é bastante o conceito desses dois termos. E bom, depois de entender um pouco sobre isso, a gente vai agora passar para a questão do meio ambiente e a ecologia. Muita gente não sabe exatamente qual é a diferença entre esses dois. Bom, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando do ambiente que cerca. Então, a questão da vegetação, dos animais, enfim. E o meio ambiente é um conjunto de elementos. Físicos, químicos, biológicos, sociais e que envolvem seres vivos ou não vivos que estão inseridos nele, que habitam nesse meio ambiente. Então, quando a gente quer falar de meio ambiente, dentro de pautas sociais, de ações sociais, políticas, por exemplo, de protestos, a gente vai usar o termo. Posso começar a gravar? Pode. Abre a porta, tua irmã. Abre a porta, tua irmã. E separá-los. Deveria ter mais espalhado pela praia, porque tem que ser uma preocupação da cidade, já que esses poucos resíduos jogados na areia atrapalham todo o meio econômico, o único meio econômico que traz pessoas para a cidade. É a nossa propaganda, é a praia de Navegantes. E prejudicá-la seria como estar acabando com a cidade. Qualquer foco, qualquer papel de bala, qualquer linha de pipa que você empina lá e a linha rasga e você deixa ali no chão, isso atrapalha o único meio que a gente tem de fazer a cidade ainda ser uma cidade. Mas também não vem só na gente. A gente comprou esses resíduos de algum lugar. Esse lugar é o comércio que comprou esse resíduo de alguma empresa e a empresa distribui. Essas empresas elas não têm uma preocupação muito grande em produzir materiais que sejam sustentáveis, porque elas só estão majoritariamente interessadas no lucro. E elas não deveriam estar preocupadas só com o lucro. Dever delas é se preocupar do meio indireto que elas fazem na produção, porque elas não produzem de forma direta, elas produzem, muitas pessoas não reciclam e a gente acaba poluindo, porque elas têm na lixeira aqui, podem se levantar e começar. Corta, vai ser. Ajuda, Pedro, ajuda. O giro tá inchado, cara. Tremeu na base, né? O giro tá inchado, cara. Tremeu, né? Eu tremi. Vai lá, Pedro, joga no lixo que eu vou te acompanhar. Mostra aqui, Pedro. Pedro! João, teu pé. Peraí, eu tenho entrando, se acomodando assim. Eu acho que uma pessoa só. Aí vocês vão pausando.
Agora tem que filmar. Agradecer aos nossos professores, supervisores e à nossa direção por nos confiar esse trabalho tão importante. Vamos lá, o nosso tema é a cultura do descartável. A gente vai abordar obviamente a cultura do descartável, mas basicamente como que ela surgiu, né? E também vamos falar do consumo exagerado, e com o consumo exagerado vai vir um descarte exagerado, que afeta tanto a nossa vida na terra quanto a nossa vida marinha, né? Porque eles são de grande fundamento para a nossa existência nesse país, nesse mundo, perdão. Agora, uma pergunta para vocês que irem pensando. Será que hoje em dia a gente já tem que pagar pela água, certo? Todo final de mês tem a ver a conta de água, certo? Os pais aqui, obviamente, sabem disso. Agora, será que no futuro, não tão longe assim, será que a gente vai ter que pagar pelo ar que a gente respira? Quando pensamos na palavra consumismo, o consumismo em si, de onde vem as coisas que compramos e para onde vão quando se fazemos elas. Em Leonardo diz, no vídeo da história das coisas, muito interessante que ela diz assim, de onde vem as coisas que compramos e para onde vão quando se fazemos elas. Novamente, ela fala também que a gente vive. Bom, ela fala assim, de onde vem as coisas que compramos e para onde vão quando se fazemos elas. Bom, e ela fala que os livros dizem que as coisas se trocam ao longo do sistema. Mas que sistema seria esse? Começamos a extração, que seria uma palavra meio que composta, né, para a exploração de recursos naturais. Logo após a extração vem a produção, e quando esses recursos são tirados da natureza, são levados para as fábricas para serem produzidos produtos que vêm para a gente consumir. E logo após a produção vem a distribuição, e quando esses produtos já são feitos, já estão preparados, já estão prontos para a gente consumir, eles são levados para o comércio através de automóveis, navios e outros tipos de locomoção. E logo após a distribuição vem o consumo. Logo após o consumo vem o tratamento de lixo. E tudo isso eu coloquei em tratamento um fluxo branco que representa toda essa questão, no caso, a economia das matérias que se chama desse sistema. Aqui ele está com uma série de aqui está com uma série que aparentemente parece possível, mas não é isso. Trata-se de um sistema linear, na qual tem começo, meio e fim. E no fim, como a gente pode ver, não há muito bem que é um tratamento de lixo. Bom, as pessoas dentro desse sistema são acostumadas a viver dessa forma, no caso, a viver dessa forma na maneira de. No caso, a gente não vai assistir. Não, quando a gente vai assistir alguma apresentação, se a gente tem que gravar a apresentação. Te pergunto. Entra. Eu chego. Você é nesse carro? Ah, tá. Todo mundo lá, então. Vai. Aí me vai nada. Sai da frente. Calma, tem que esperar o pessoal entrar. Exatamente isso que eu quero gravar. Pode ir? Espera ele chegar. A gente especial. Obrigado. Nada. Vai conferir o corredor.
Santíssima Mesa. Bom, passando por dano de desmatamento, sabe? Aí grava a plaquinha. Fica a porta, vamos entrar. Então, porém no Brasil, isso já seria mais viável, porque aqui nós temos uma produção de energia mais limpa, como por exemplo a energia eólica, a energia solar e a energia hidrelétrica, que ela é considerada limpa a longo prazo, mas a curto prazo, então, por exemplo, nós fazemos uma barragem para construir uma nova hidrelétrica, nós alagamos um grande território de mato, que faz com que aquela mata ela morra e ela começa a se decompor. E ela emite gases até um certo ponto ali, até terminar de decompor esses substâncias orgânicas, né? Então, no Brasil o carro elétrico já funcionaria melhor do que na Europa. Os carros a combustão, eles já seriam, por exemplo, o carro a combustível fóssil seria o mais poluente de todos, né? Ou talvez junto com o carro elétrico, quando nós falamos na questão da Europa. Mas o carro a álcool tem uma situação bem interessante, porque ele forma meio que um ciclo. Ele faz com que o carro a álcool, ele basicamente não emite gases, pois ele gera um ciclo ali. Pois, por exemplo, para fazer o álcool, nós primeiro extraímos o suco da cana. O suco da cana, aquele suco da cana, ele é fermentado e de lá é formado álcool. Aí eles extraem esse álcool, é abastecido nos carros e quando nós queimamos esse álcool, é emitido gases. Mas a própria cana-de-açúcar ela absorve aquele carbono novamente para se nutrir dele. Então gera meio que um ciclo. Ele não é totalmente carbono neutro, pois para o transporte dele e para a produção dele é utilizado um pouco da queima de combustíveis fósseis, por exemplo, no transporte, como por exemplo o óleo diesel para transportar com os caminhões, certo? Bom, agora eu falarei um pouquinho sobre as grandes indústrias, o que elas estão afetando na nossa vida. Bom, primeiramente, porque as indústrias, nós como população, acaba escolhendo produtos com embalagens descartáveis. Por que isso acontece? Bom, isso se deriva da nossa facilidade com o plástico, da nossa facilidade com o produto descartável. É todo o nosso planeta. Então, com isso, acaba destruindo e fazendo com que emissões de gases ocorram, até mesmo os animais consumam esse plástico mal descartável. E muitas dessas coisas, porém também está ligado a não interesse das indústrias, porque querendo ou não, quando se torna algo fácil, as pessoas continuam a fazer, e isso meio que deixou as empresas mal acostumadas, porque a população realmente curte, a população realmente gosta de apenas consumir o seu produto e poder se livrar do lixo, e não ter que lavar, por exemplo, um copo. Por isso é tão fácil achar aqueles copos de água, algo que para mim deveria ser para todo mundo algo muito estranho, porque se a gente pode comprar uma garrafa maior, deixar em algum lugar, ir lá e encher o copo, não, a gente opta por contaminar mais o planeta comprando um copinho de água, que muitas vezes acaba sendo até mais caro do que a água normal, apenas pela comodidade que a gente tem com isso. Porém, tem uma maneira mais fácil de fazer um plástico que seja de fato sustentável? Bom, temos algumas opções para responder essa questão. O plástico acaba sendo muito utilizado atualmente, porém tem outras formas, como mesmos riscos e o mesmo mal caso descartado erroneamente, porque ele não está Não sei porque a cafeína Não se preocupa, detalhe sou eu. Aquela região. Então a gente vai ver que o
principal incentivo econômico da Amazônia, e isso é um fator interessante, para que a gente possa desenvolver essa região, que a gente vai, então, aprender a preservar aquilo que a gente tem mais de valor, deixando de lado todos aqueles princípios que é a gente que vai estar adquirindo alguma coisa, mas que a gente vai estar levando algo a mais para a Amazônia. É interessante que durante a República Velha, a gente via uma grande produção de látex. Havia um grande interesse na Amazônia por conta do látex, a produção de borracha. E com a ditadura militar, o desmatamento, a questão da exploração da Amazônia, ela criou uma alavanca, ela tem altos índices, e também foi feita a produção que ligava Porto Velho a Belém do Pará, ou a Manaus e a Manaus também, no Amazonas, que era a chamada Transamazônica. Vocês já ouviram falar na Transamazônica? Já, né? É a famosa BR-319. Ela tem mais de 885 quilômetros. Gente, é pegar a Amazônia e cortar no meio para fazer uma rodovia, para fazer exploração na Amazônia. Então a gente vê que o que acontece? Trabalhadores, né, o técnico está aqui, e trabalhadores em péssimas condições de trabalho, eles eram extremamente explorados, a Amazônia era desmatada e era explorada de maneira equivocada. Essa frase que eu coloquei aqui, dados para vocês. Gente, o que convém mais a nós? Essa exploração da Amazônia, onde nós vamos explorar os recursos naturais, ou a preservação dela? Gente, não vamos ser hipócritas, porque a exploração da Amazônia gera emprego, renda. Aquele gancho que eu pensei que o meu slide estava depois, mas ele não estava. Danos irreversíveis que são causados pela exploração, pelo garimpo, pelas queimadas que estão acontecendo na Amazônia nesse momento. Então eu vou focar nos garimpos de ouro, que ocupam mais ou menos 85% de todo o garimpo que é realizado dentro da Amazônia. Então, primeiramente nós temos que entender um pouquinho o que é o garimpo, né? Porque eu acho que todo mundo sabe, né? Só que eu vou explicar um pouquinho para vocês. O garimpo é toda a retirada de minério da terra. Então você vai retirar o ouro, você vai retirar prata, você vai retirar diamante. Então você retira todo o recurso que você tem ali na terra para você reutilizar como matéria-prima para refazer outros materiais. Você utiliza ou maquinários pesados ou manualmente. Partes dos garimpos ilegais, eles utilizam maquinários pesados para fazer a retirada mais rápido, para eles saírem o quanto antes possível. Só que esses maquinários pesados, eles acabam prejudicando e causando danos para a natureza ali que são irreversíveis. Por conta que quando você mexe na terra para garimpar, quando você abre a terra e você mexe aquela terra para retirar o garimpo, aquela terra não vai prestar mais para nada. Aquela terra ali, ela não vai ser mais fértil. Ela não vai nascer mais nada, a não ser que ela for bem arada, que ela for bem adubada, porque senão não vai nascer mais nada. Quando a gente está falando de garimpos ilegais, são basicamente garimpos que você não tem permissão nenhuma, você não tem documentação nenhuma, para você estar explorando aquele local. Então você só entra, você explora o que você quer, você desmata em grande quantidade, você não avisa ninguém, você não tem permissão para nada. Segundo a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação na Amazônia, existem 4 tipos de empresas. Você deixar no nível mais alto de refrigeramento para você manter ali os seus alimentos em bom estado. Só que quando você está em frio, ou sei lá, numa estação de inverno, estação de outono, não é necessário utilizar esse alto nível de refrigeramento. Você deixar no nível 2 ou até mesmo no nível 1 já está de bom tamanho, considerando que aqui no sul, quando é frio, é bem frio. Então, deixar no nível 1 já está até de bom tamanho. Mas o recomendável, quando está um clima agradável, quando está um clima normal, deixa no 2 ou 3, que você não vai estar desperdiçando nada e você não vai estar
você não vai gastar, você não vai deixar os seus alimentos em estado limpo. E a questão também agora do plástico. Não existe uma forma exatamente de reduzir o consumo de plástico, porque não é que nem energia que a gente usa e a energia vai embora. O plástico a gente usa e o plástico continua ali, não tem uma forma de remover ele do mundo. Se você usar o plástico não evapora. Então, uma forma muito prática é você reutilizar esse plástico, principalmente aqueles plásticos que não são de utilização única, como por exemplo sacolas plásticas e potes de plástico, e é algo que eu vejo muito acontecendo no nosso contexto, porque é algo que eu vejo muito e é algo muito bom, porque quando você preserva você usa o plástico para armazenar alimentos, por exemplo, eu sei que muita gente faz isso, tipo, por exemplo, pote de sorvete para guardar feijão, arroz, diversos alimentos. Eu sei que muita gente faz isso e isso é muito bom, porque você vai estar reutilizando aquele plástico, aquele recipiente de plástico que tinha outra função e você está dando outra função para aquela coisa. E também sacola plástica, se você ganha de mercado, por exemplo, compra uma garrafa de água e você utiliza aquela garrafa de água para você usar água para você mesmo tomar. Mas muitas pessoas acabam jogando fora, mas o recomendado mesmo é você levar para uma instituição, uma empresa que vai separar aquele plástico, que é muito mais recomendável do que você simplesmente jogar fora, ou até botar mesmo no reciclável, que às vezes você nem sabe exatamente para onde vai aquele lixo. E também a questão dos utensílios descartáveis. Os utensílios descartáveis têm uma solução muito prática. Não usa utensílio descartável. O utensílio descartável, o que a gente faz? Você vai numa festa, tem um monte de prato descartável, talher descartável, copo descartável. Daí o que você faz? Você pega um refrigerante que tem ali, enche seu copo, você toma, você deixa ali. Depois de um tempo você quer tomar um refri novo. Só que tem um monte de copo na mesa, você não sabe qual é o seu, o que você faz? Você vai pegar outro copo e vai encher de novo. Eu sei que muita gente faz isso. E depois de você usar depois de você usar um monte de vezes, vários copos, você vai pegar todos eles e vai jogar fora. E isso é um desperdício muito grande, isso vai afetar muito o meio ambiente. Isso é usado tanto para talheres, quanto para copos, quanto para plástico. Então é uma solução muito simples, sendo que não é necessário, considerando que a própria escola tem copos. Então assim, ó, dê uma olhada nessas folhas. Vamos dar uma... Não sei. Não pode ficar mais ali na frente, a finalização está pulando. Assistir. Mas ó, tem 5 salas aqui. Tem a do que é a educação do bloco. Tem a mascola. Poucas salas foram hoje lá. Essa é menor. Essa aqui é menor. 102. Não, essa mesa aqui já está aqui dentro há uns 3 dias. Eu fui esperar aqui dentro do Hã? Ainda não. Quer dizer, tem 3 pessoas. Mas não estão vendo. Não estão apresentando. Que hora vocês vão começar a apresentar? 9 horas. Vou na minha sala, vou na minha sala. Pega do fundo, arrasta pra lá. Vou mostrar aqui, ó. Vai esperar? Se abaixa. Se abaixa.
outra turma, a gente vai lá e vai de novo. Esqueci o celular. Aí eu vou perder uma pessoa. De quem? Da menina lá da minha sala. É porque metade da minha sala tem iPhone. Aí eu. Posso abrir? Gente, quem que é Maria Luísa do Nossa? Maria Luísa, eu? Ali fora. Ah, mas é uma fila de 5 pessoas. Vai eu, Guilherme. Vai eu, Guilherme, Felipe e Maria. Já sei Não vem com as bolinhas. Oh, meu Deus. Ó, calma, ai. Cuidado com a bolinha pra não se perder. Se errar, pega a bolinha aí, que pega. Seu útil. Deixa eu ir no lugar. Então, Não tem ninguém, nem isso, vai. Parado. Tinha que ser índio, né, cara? Já começou em todas? Não. Marapunca, vou colocar isso numa árvorezinha para pegar um passarinho. E quando eu pegar o passarinho, eu vou procurar o velho sábio. E quando chegar diante do velho sábio, eu vou fazer 2 perguntas para ele. Vou chegar diante dele e vou perguntar assim: o que eu tenho na minha mão? O que eu tenho na minha mão? Se ele disser que é um pássaro, eu vou fazer outra pergunta. Vou perguntar se está vivo ou está morto. Se ele disser que o pássaro está morto, eu abro a minha mão e
e deixa o pássaro voar e diga, você errou na resposta. O pássaro está vivo. Se ele disser que o pássaro está vivo, eu pego um bichinho esmago na minha mão e digo, você errou na resposta. O pássaro está morto. Diante desse plano perverso, nada haveria, nada errado. E aí o Serginho fez o que planejou. Foi na casa do vizinho, arrumou na puta, botou no pé de bagueira e ficou esperando. Daqui a pouco, um pequeno pássaro cai dentro dessa arapuca, ele sobe lá, pega a arapuca e o pássaro e sai à procura do velho sábio nesse vilarejo. E aí, procura daqui, procura de lá. Lá na frente, ele viu, tinha um grupo de pessoas. Ele logo imaginou, lá está o velho sábio. Ele foi em direção. Quando chega lá, eis que era o velho sábio. E ele chega sorrindo. O sorriso batia entre as orelhas, porque ele ia ser a primeira pessoa, 10 anos de idade ele tinha, a fazer o velho sábio errar na resposta. E ele foi caminhando em direção ao velho sábio, e cheio de razão, ele chegou diante do velho sábio, e já foi perguntando, ei, sabedor de tudo, ô grande filósofo, ô conhecedor de tudo. E aí o velhinho disse, pois não, o que foi? Eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor. Você disse que você consegue responder todas as perguntas do mundo. Ele falou, eu não disse isso, mas se eu puder ajudá-lo. Então diz o seguinte, diz o menino, o que eu tenho aqui na minha mão? A mão esticada, o sorriso batido das orelhas, ele ia ser o primeiro a fazer o velho sábio errar na resposta. E ele chegou no velho sábio e perguntou, o que eu tenho na minha mão? O velho sábio, olha, garoto, um pássaro, um pequeno pássaro. E aí agora tinha a pergunta que ia ser fatal. Mas velho sábio, grande sábio, esse pássaro que está na minha mão, está vivo ou está morto? Está vivo ou está morto? O velho sábio se afastou de mim e respondeu, o que você tem na sua mão depende somente de você. Então, deixa eu explicar para vocês. Cada coisinha que vocês fizerem todos os dias, separando o lixo, não deixando sobrar comida no prato, respeitando os seus pais, né? Respeitando os colegas da sala de aula, a professora, tudo isso é sustentabilidade. Tudo que a gente faz, tudo, qualquer ação, até um abraço, né? Um abraço, que é de coração, tudo que a gente faz, para o mundo ser melhor, isso chama-se sustentabilidade. O mundo vai ser melhor, só depende de nós. Como o velho sábio falou comigo, o pássaro que está na sua mão, a vida dele só depende de você. Passa o vídeo. Presta atenção nesse vídeo, não sei se lá atrás, por favor. Desliga a luz atrás. Desliga a luz atrás. Desliga a luz. Isso é muito longe, lá no Oceano Pacífico. Depois a professora mostra o Oceano Pacífico para eles. No meio do Oceano Pacífico, quase 3 mil quilômetros de distância do continente. Está bem longe, lá no meio, uma pequena ilha, viu? A gaivota tratando o seu bebê, a mãe achando que está fazendo tudo certo. E eles estão comendo plástico. Lá no meio do Oceano Pacífico, muito longe daqui. E a mãe, né, que ama seus filhos, já está cientificamente falando, que no nossa corrente sanguínea já tem plástico. Por quê? Porque a gente está descartando. Nós já temos pedra de plástico. Então, e o plástico leva 400 anos para se decompor na natureza. Em 1860, acho que por volta de 1860, 50, é que surgiu o plástico no mundo. Então, o plástico que surgiu em 1860 tem mais de 400 anos para se decompor no meio ambiente, quando ele surgiu. E não é só o plástico, é tudo, gente. Tudo pode ser aproveitado. A gente não pode mais chamar de lixo. Lixo, então pode mais chamar de lixo. A gente chama de resíduo. Tudo pode ser reaproveitado.